Meu nome é Ramon Bertini Maroni Borges, esse aqui é um seminário em vídeo da matéria de Mecânica dos Fluidos, onde eu vou apresentar uma série de slides, onde eu trouxe um resumo e vou fazer alguns comentários sobre, após eu ter feito a leitura de dois artigos, né? Bom, começando aqui, o primeiro artigo é O Voo dos Pássaros e a Mecânica dos Fluidos, e eu coloquei aqui primeiro sobre o que fala o artigo, né, no que ele consiste. Bom, o artigo, ele relata, ao decorrer de uma linha do tempo, né, ele traça uma linha do tempo pra gente, onde ele nos fala sobre o avanço da matemática, da ciência e da física, onde ele foca principalmente, né, em importantes pontos da evolução da mecânica dos fluidos. Fala sobre os fundamentos e as teorias que deram base, né, para o que a gente sabe hoje sobre a mecânica dos fluidos. Ele também foca bastante, principalmente no finalzinho lá, sobre o fascínio do homem com o voo dos pássaros, né, e, e sobre como o estudo, né, e a observação dessas aves fizeram com que a gente tivesse base para várias teorizações e motivasse, né, os pesquisadores a pesquisarem mesmo sobre esse assunto. Bom, ele começa falando lá sobre as civilizações antigas, né, que a matemática é algo presente desde os primórdios, né, civilizações de milhares de anos atrás, tendo registro de equações lineares, áreas e volumes já no Egito, entre 2000 e 1000 a.C. Nesse mesmo período, né, na Mesopotâmia, começava a surgir o Teorema de Pitágoras, equações quadráticas e sistema de equações. A gente pode ver que isso é bem antigo, né? Bom, avançando um pouco, na China surgiam as primeiras pipas, né? Aí o homem já, por mais que não tivesse conhecimento, né, nem tanto de aerodinâmica, não tivesse conhecimento dos fluidos em si, né, arrasto, essas coisas, ele já projetava pipas e tal, mas por tentativa e erro até conseguir, né, projetar essas primeiras pipas. Bom, a Índia, a China e a Grécia seguiam por caminhos semelhantes ao do Egito, né, que eu mencionei anteriormente, e com o tempo as civilizações foram avançando e usando como base, né, as descobertas anteriores, elas foram desenvolvendo outras técnicas e teorias mais avançadas. Eu coloquei isso aqui para resumir porque realmente é bastante coisa que se tem. Aí eu já pulei bastante aqui, né, e vou falar sobre as principais pesquisadores, né, cientistas físicos que ajudaram, né, a fundar o que a gente sabe hoje. Bom, o primeiro aqui que eu trouxe foi o Leonardo da Vinci, e fez a primeira tentativa, né, de quantificar altas e baixas pressões. É, Também desenvolveu o princípio de funcionamento de torres de vento e trouxe a introdução, né, do conceito de corpos aerodinâmicos. Bom, aí aqui, juntei dois no slide só, né, que é Galileu Galilei e Newton. Começando pelo Galileu Galilei, ele verificou a resistência da aerodinâmica era diretamente proporcional à massa específica do fluido, né? E aí foi se formando, né, as teorias. Bom, depois aqui eu trouxe Newton, que foi um grande formulador da mecânica clássica, né? Tanto que o peso é em Newton pela descoberta dele, né, pela sua segunda lei, que se tornou a equação mais básica para todo o estudo depois dele, né? Então, tudo que teve focado em força, na inércia, essas coisas, foi focado no trabalho dele que ele fez. Bom, desenvolveu também uma lei para a relação tensão, deformação e fluido, e apresentando a dedução teórica da equação de arrasto, também bem importante aí. Bom, aqui primeiro temos Bernoulli, que estabeleceu uma relação entre a variação da pressão e da velocidade de um escoamento, bem importante também. É, Aí tem Alembert, não sei se estou pronunciando certo, mas que o que ele fez foi o primeiro a expressar equações diferenciais da dinâmica de um fluido por meio de um campo de velocidades. Entre esses aqui teve alguns outros também, mas eu não tinha tempo, né, de colocar todos, então eu fui selecionar alguns e algumas coisas importantes que eles fizeram. Claro que não é só isso que eles ajudaram, né, na evolução da mecânica dos fluidos. Bom, aí tem Euler aqui, que foi responsável pela formulação matemática do movimento de um fluido, apresentando equações de um fluido em regime incompressível e compressível. Temos depois Navier, que fez a primeira dedução das equações de movimento de um fluido. Aí eu trouxe aqui Stokes, que deduziu as equações de movimento de um fluido levando em conta o atrito, né, dessa vez, que até então não era considerado. Reynolds estudou sobre as mudanças de um escoamento experimento quando passa do regime laminar para o turbulento, que eles também tinham bastante dificuldade, né, em saber por que se comportava de um jeito o escoamento e depois mudava totalmente, ficando mais imprevisível, né? E ele estudou isso, né? Sobre essa mudança que sofre o escoamento. Bom, aí depois aqui a gente tem Bolsineski, que fez estudo mais avançado sobre a turbulência, né? Resumindo aqui o trabalho dele. Aí aqui eu coloquei sobre avanço na aviação que a gente teve. Dei uma resumida aqui, né? Que isso também é bem importante, né? Bom, mesmo com a falta de conhecimento básico sobre mecânica dos fluidos, isso nunca impediu, né, os inventores da época de tentarem construir máquinas voadoras. Como eu mesmo disse, começando já com, com a pipa lá na China em 1000 a.C., logo depois foi feito balões e tal, e o que mais tinha dificuldade de fazer, né, que eram máquinas mais pesadas que o ar, mas ainda tiveram muitos anos de pesquisa, né,
mais de tentativa e erro mesmo, né? Como eu disse, que eles não tinham conhecimento básico sobre o assunto, então era basicamente isso. Fazia alguma coisa e ia melhorando, né? Até conseguirem chegar perto do resultado esperado. Bom, aqui começando com o conceito de asas móveis, que logo foi substituído por asas fixas, né? Coloquei aqui no segundo tópico. Eles queriam imitar mesmo o bater das asas, mas isso acabou que se tornava muito difícil, né? Todo o esquema de sustentação e tal, da velocidade que ia bater fica muito difícil para isso, então logo foi substituído por asas fixas. Aí aqui eu coloquei Kylie, projetou diversos dirigíveis e planadores com algum sucesso, realizou os primeiros experimentos sérios com aerofólio e investigou o efeito da cambagem e estudo sobre o arrasto. Então ele foi bastante importante, né, foi o que começou assim, né, a desenvolver com mais sucesso as máquinas voadoras, né. Bom, com a construção do túnel de vento proposto por Weyand, não sei se é assim que pronuncia, foi possível obter com pequenos ângulos de ataque uma considerável força. Então ele foi testando, né, os ângulos de ataque e chegou a essa conclusão com a construção do túnel de vento. Bom, agora falando dos irmãos Wright, no ano de 1899 começaram a construir seus primeiros planadores, já incluindo Lemes. Após anos de aprendizado, conseguiu realizar diversos voos com sucesso em 1902, né? Também muito importante, né? Os irmãos que sempre tentaram construir nos planadores foram e eram um dos que mais tinham sucesso, né, nisso. Eles não mostravam muitos resultados, né? Mas quando chegou nesse ano aí, eles acharam que já estava suficiente, né? A pesquisa, o trabalho deles, que chegavam a um tempo de voo, né, adequado, então eles mostraram isso pro resto do mundo, né? Bom, agora falando de Santos Dumont, né? Que começou na construção de balões e logo depois focou na construção de máquinas voadoras mais pesadas que o ar, né? Utilizando aeromotores, foi aperfeiçoando seu avião 14 bis e ganhou inúmeros prêmios, né? É, Também li sobre no artigo, né, que ele não poupava nem dinheiro nem esforço, né, para isso, então por isso na dedicação, né, conseguiu fazer a construção agora com aeromotores, né, e foi aperfeiçoando 14 bis, no começo não voou muito, mas logo depois foi um dos que mais obteve sucesso também nisso. Bom, agora aqui falando do outro artigo, né, chama Os Primeiros Anos de Journal of Fluid Mechanicals, estilo impacto internacional. Esse aqui eu resumi bem, né, não é um artigo tão extenso quanto esse do voo dos pássaros, mas também é bem interessante. Aí tem falando que o primeiro volume foi publicado em 1956, né? Ele foi reconhecido como principal journal internacional que cobre mecânica dos fluidos. Depois de um tempo, lógico isso, né? No começo ele enfrentou, sim, bastante dificuldades, né? Foi fundado por Kate Batchelor, esse que já havia se estabelecido como autoridade líder em turbulência, né? Antes, então, um cara bem importante que fundou. Achava que o conjunto existente de periódicos não atendia bem as pessoas com interesse em mecânica dos fluidos, né? Porque antigamente era publicado sobre mecânica dos fluidos com outros misturado, né, com outros assuntos da matemática e tal, e quem queria saber mesmo sobre esse assunto acabava encontrando dificuldade, né? Bom, o sucesso começou a ser muito maior com a mudança de editor, né? Como eu falei, ele enfrentou bastante dificuldades, mas quando teve a mudança de editor, né, da revista, eles conseguiram lá uma outra um outro journal tava saindo lá, né? Então eles conseguiram colocar esse do Journal of Fluid Mechanicals no lugar, e aí que estourou mesmo a revista e fez bastante sucesso, né? Se tornando hoje uma das maiores, né? Se não a maior, journal sobre mecânica dos fluidos, e agora quem tem interesse nesse assunto em específico pode olhar direto nisso, né? É muito mais fácil, né? Tem muito mais facilidade para encontrar coisas e os avanços, saber, né, sobre esse assunto. Bom, a apresentação então foi essa. Então, valeu.